Olá pessoal, meu nome é Cláudio Ribeiro, sou professor de Educação Física do Colégio Vitorino. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Então hoje nós vamos ver jogos de invasão. Bem simples e direto, o que seria um jogo de invasão? O jogo de invasão nada mais é do que aquela modalidade ou aquela brincadeira, sendo ela infantil ou um esporte, que o atleta tem que invadir a área do outro para fazer determinada marcação de ponto. Então nós vamos ter vários esportes que são considerados como esporte de invasão. Exemplo, handebol, futsal, futebol de campo. Vôlei é esporte de invasão? Não, porque no voleibol o que está sendo deslocado para a quadra do oponente é, no caso, a bola. Os atletas permanecem cada um em sua demarcação. Então aqui nós vamos trabalhar com o basquete para me dar um exemplo maior e ao mesmo tempo vamos conversar sobre a origem do basquete, por que foi criado, por que ele foi difundido mundialmente e hoje em dia é um dos esportes mais praticados dentro das escolas e fora até das escolas também. Então vamos tirar todas essas dúvidas e curiosidades sobre esse esporte de invasão. Bom pessoal, então aqui nós vamos trabalhar o basquete como exemplo desse esporte de invasão. E vamos tirar algumas curiosidades e dúvidas da origem do basquete e por que ele foi criado. O basquetebol, ele se originou no ano de 1891 nos Estados Unidos, nessa Massachusetts, nessa cidadezinha aqui. Então, seguinte, por incrível que pareça e por muita coincidência, o criador do basquetebol foi um professor de educação física. Então, algumas das modalidades que nós temos hoje em dia, que são mundialmente conhecidas, elas foram algumas criadas por professores de educação física muito nomeados na época e até hoje também. O esporte basquetebol, no caso, ele foi criado porque na época estava tendo um inverno muito rigoroso e por não dar para os alunos naquela época praticar essa ou outras atividades ao ar livre por conta desse inverno, então o professor James Naismith teve o desafio de criar uma modalidade esportiva indoor. O que seria uma modalidade esportiva indoor? Uma modalidade esportiva que seja praticada em um ambiente fechado. Então ele teve esse grande desafio de fazer essa modalidade esportiva. Pensando nisso, ele começou a fazer vários projetos e pensar como ele faria essa atividade. Inicialmente, ele colocou um cesto de pêssego no chão e com bolinhas de tênis, ele começou a jogar a bolinha de tênis dentro do cesto de pêssego. Mas só que, inicialmente, ficava muito fácil o aluno ou atleta jogar essa bolinha dentro do cesto de pêssego. Ele queria ir mais além, então ele queria fazer algo desafiador, um esporte que ao mesmo tempo fosse dinâmico e muito bom para todos participarem, mas ao mesmo tempo que fosse um pouco desafiador. Então simplesmente o fato de jogar a bolinha em um cesto de pêssego no chão seria algo simples. Então o que foi que ele fez? Pegou esse cesto de pêssego e colocou ele em uma determinada altura. Um fato curioso é que essa determinada altura, nesse mesmo ano aqui, que ele colocou essa cesta de pêssego, permanece até hoje. É uma das 13 regras do basquetebol que está permanecendo até hoje. Mas, professor, qual foi essa altura da cesta do basquete que ele colocou essa cestinha de pêssego? Ele colocou essa cestinha de pêssego a uma altura de 3,5 metros de altura. E essa altura, ela permanece até hoje. Então é uma das regras do basquetebol que não foram modificadas. Temos outras regras também que não foi modificada. Uma das regras também que não foi modificada é que o atleta, ele não pode correr com a bola nas mãos. Então ele tem sempre que estar driblando a bola. Nesse caso, o drible seria só o ato de bater a bola no chão. Então, recapitulando. Basquete, criado no ano de 1891. Por quem? Professor de educação física na época, James Naismith. Aonde foi criado? Estados Unidos da América. Qual é a cidade? Essa daqui.
Marcha Schuster, essa daí mesmo. É porque embola a língua. Que modalidade o basquete, quando foi na época, ele foi chamado de basquete indoor. Hoje ainda é considerado basquete indoor porque ele é praticado em ambientes fechados. Mas também nós vemos hoje em dia que o basquete ele se difundiu. Ele pratica-se também em ambientes fechados ou abertos. Então, qual a alturinha da cesta de basquete que na época ele colocou? 3,05. Só que teve uma outra curiosidade. Nessa época, o professor, quando ele colocou a cesta de pêssego nessa altura, essa cesta de pêssego não tinha a parte de baixo cortada. Entendam o que eu estou dizendo. Vamos lá, ó. Cesta de pêssego. A bola tinha que entrar dentro da cesta de pêssego. Se lembram da altura? 3,05 metros. Imagine toda vez que a bola cair nessa cesta de pêssego, ter que parar o jogo e um dos atletas subir, colocar uma escada e subir para simplesmente tirar a bolinha do cesto. Então isso está fazendo com que o jogo ele estava sendo muito paralisado na época e não dava dinâmica ao jogo. Então o jogo ficava um pouco monótono. Com o passar do tempo, qual foi uma das regras que foi adaptada e hoje está até hoje, trouxe muita melhoria ao jogo. Tirou-se o fundo da cestinha de pêssego e agora, quando a bola cai na cesta, ela simplesmente passa direto. Isso daqui trouxe uma dinâmica ao jogo e o jogo está dessa forma até hoje. Não com a cesta de pêssego, mas com a cestinha normal, com a tabelazinha que é usada. Facilitou a vida de muitos jogadores, inclusive daquele cidadão que tinha que subir na escada para tirar a bolinha lá de cima. Então, essa daqui é uma das modalidades de jogos de invasão que eu trouxe para vocês hoje. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.